programa em Resumo Notícias. Oferecimento. Grupo Sucesso. Dona Bronze Multimarcas. Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A, Arquitetura. Contatos 980420092. Agência Agora, Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos 986143949. Olá, vai começar o seu resumo diário de notícias aqui na TVC Belém e na edição de hoje você vai conferir final de semana com violência no trânsito na região metropolitana. Em Belém, 2 motos colidiram deixando vítimas fatais, dentre elas uma carbonizada. Em Barcarena, uma colisão frontal entre 2 motocicletas deixa 2 pessoas mortas e outra em estado grave. Carro desgovernado vai parar dentro do chafariz do hangar Centro de Convenções da Amazônia. Influencer que administra perfil de fofocas em Belém é agredido dentro de uma lanchonete no centro da cidade. Portal da Amazônia, em Belém, amanhece repleto de lixo. Quadrilha especializada em roubo de veículos é presa em Belém neste domingo. Homem pesca filhote e chama a atenção na escadinha do porto na estação das docas. Homem armado com 2 pistolas é detido dentro de um shopping em Belém. Homem é morto a tiros na saída de um mercadinho em Marituba. 2 homens morrem após tentativa de assalto no Parque dos Igarapés, em Belém. Essas e outras informações você confere comigo a partir de agora, direto ao ponto, sem enrolação, aqui na TVC Belém. Estamos começando mais uma semana juntos aqui na telinha da TVC Belém. Obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Já estava com saudades. Tivemos um problema técnico na sexta-feira e por isso nosso programa não foi exibido, mas já estamos de volta, começando mais uma jornada, mais uma semana debaixo da bênção de Deus, desejando a você também uma excelente semana, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família e que Ele nos abençoe aí nessa semana de muito trabalho para trazer informação para você aqui na telinha da TVC Belém. Você sabe que aqui é sem enrolação, direto ao ponto, mas antes de a gente ir para a primeira notícia, quero te convidar para acompanhar a nossa rede social lá no Instagram, @TVC Belém. Você pode apontar o seu celular agora para o QR Code que aparece no seu vídeo e você vai ser direcionado lá para o nosso Instagram, onde a gente vai ter um contato mais próximo, onde você vai acompanhar os bastidores também da TVC Belém e as novidades para o ano de 2024. Vem muita coisa boa por aí e é claro que eu conto com a sua audiência. O programa está só começando e a gente começa falando dessa violência desenfreada no trânsito. Vários acidentes, muitas mortes registradas neste final de semana aqui na região metropolitana. Gente, é inacreditável a falta de consciência das pessoas que continuam dirigindo, conduzindo veículos alcoolizadas, sem o cinto de segurança, sem o uso do capacete, conduzindo de forma irresponsável, colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros. E isso deixa um saldo de várias mortes e pessoas gravemente feridas neste final de semana em toda a região metropolitana. A gente começa por um grave acidente aqui em Belém, 2 pessoas mortas, uma delas carbonizada. Que absurdo! 2 pessoas morreram em uma colisão envolvendo 2 motos na madrugada deste domingo, dia 21, na Rua Nova, com a Travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, em Belém. A batida causou a explosão de uma das motocicletas, carbonizando o condutor. As vítimas foram identificadas como Aleph Furtado da Silva e Paulo Anderson. O acidente foi por volta das 3 da madrugada. Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que o corpo de um deles está em chamas. Uma pessoa aparece jogando areia para controlar o incêndio. As imagens também mostram agentes do Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, socorrendo os feridos. A Polícia Civil informa que 2 homens morreram e 2 mulheres foram encaminhadas ao hospital. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações. Infelizmente, todos os dias
Me parece que a gente vive aí um déjà vu, porque todos os dias as notícias só mudam os personagens. Porque as pessoas continuam morrendo no trânsito, morrendo de forma trágica, mutiladas, carbonizadas, espedaçadas, esmagadas. É para chocar mesmo. São termos que chocam, mas o mais chocante é perceber que isso não serve de exemplo. Porque os jovens continuam pilotando, fazendo manobras irresponsáveis no trânsito, colocando suas próprias vidas em risco. Só esse final de semana eu vi várias mães, conversei com várias mães que choravam desesperadamente a perda trágica de filhos por conta de um trânsito irresponsável, de uma condução de veículo de forma irresponsável, sem capacete, sem cinto de segurança, fazendo manobras radicais. Aí o camarada morre, o sofrimento fica para a mãe, para o pai, para a família, para os amigos, por conta de alguns segundos de adrenalina, pilotando em alta velocidade. Nesse final de semana também, violento mais uma vez. Na semana passada nós trouxemos aqui uma tragédia. Ainda está sedado do acidente da semana passada, que vitimou um jovem de 17 anos em Barcarena. Um outro jovem que estava na outra motocicleta está no hospital, em estado grave. Não fala, sabe, apenas com reações, apenas ainda somente mexendo a cabeça, sedado ainda, além de várias fraturas pelo corpo e precisando de doação de sangue. É importante que se diga, nós vamos levantar essa campanha, está chegando o período de carnaval e é necessário que as pessoas se conscientizem que, infelizmente, os bancos nesse período os bancos de sangue ficam vazios e é preciso que haja conscientização e uma mobilização da sociedade para fazer doação de sangue. A gente vai lá para Barcarena para acompanhar esse final de semana violento com mais acidentes. Parece que o pessoal não aprendeu, não serviu de lição a tragédia nessa família, morte, um outro no hospital em estado grave, parece que não serviu de exemplo. O pessoal continua conduzindo moto alcoolizado, sem capacete, em alta velocidade. É um absurdo. Vamos lá para Barcarena. Mais um grave acidente envolvendo motocicletas foi registrado em Barcarena, no nordeste do Pará, neste final de semana. Dessa vez, na PA 483, na altura da comunidade São Felipe, próximo ao Arapari. Eram por volta das 18h30 deste domingo, dia 21, quando duas motos colidiram frontalmente e violentamente, causando a morte de Tiago Cirineu Souza, ainda no local, e Luiz Campos Prestes, de 44 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. A terceira vítima, Luiz Carlos Conceição da Silva, de 41 anos, foi transferido na manhã desta segunda-feira, dia 22, para o Hospital Metropolitano em estado grave. Durante o final de semana, na madrugada de sábado para domingo, um outro acidente envolvendo motocicleta foi registrado na Avenida Cônego Batista Campos, em Vila dos Cabanos, próximo a uma ponte. O adolescente Gedson de Souza Gonçalves ficou gravemente ferido e também foi transferido para o Hospital Metropolitano. Você está vendo aí? Adolescente pilotando moto, a família no domingo desesperada atrás de leito, os leitos dos hospitais de alta complexidade, como o Hospital Metropolitano, que tem especialistas em trauma, superlotados os leitos, as famílias em desespero, mas a irresponsabilidade continua prevalecendo. E é preciso que alguém tenha coragem de dizer isso. Depois, culpa governo, culpa as prefeituras, culpa não sei quem, culpa a saúde, quando o cidadão é o primeiro responsável pela sua vida. O que se gasta na saúde pública todos os anos, cuidando de pessoas que são vítimas de um trânsito irresponsável, não é brincadeira. Tirando a vez, muitas das vezes, passando na frente de alguém que está com uma doença crônica, com uma doença do coração, com uma doença no rim, que está se tratando de uma outra doença, de uma causa natural, e aí chega o acidentado
e passa na frente, porque está urgência, está entre a vida e a morte. E é necessário que a sociedade comece a ter noção do gasto com a saúde pública com traumas, com os acidentes de trânsito. Todos os dias você vai nos hospitais, vai lá no pronto-socorro da 14 de março, vai lá no Hospital Metropolitano, para você ver a quantidade de gente dando entrada, de adolescentes, de pessoas que estavam sem capacete, que estavam pilotando alcoolizadas. E não serve de exemplo. Os pais continuam irresponsáveis, entregando veículos na mão de adolescentes sem habilitação, que saem para beber nos veículos e depois conduzir o veículo alcoolizado, tirar a vida de terceiros, morrer, deixar um trauma, deixar um prejuízo para a família. Às vezes é o único veículo que a família tem, fica destruído, sem falar na vida que não tem preço. E é necessário que a gente fale. É necessário que alguém tenha coragem de dizer, pera lá. É um absurdo que a gente vê todos os dias, todo final de semana. As famílias em desespero atrás de leito, os hospitais superlotados, abarrotados de gente que sofrem acidentes todos os finais de semana. A maioria fruto da irresponsabilidade, sim. Fruto de inconsequência, sim. E eu não vou me furtar ao direito de dizer essa verdade. Doa a quem doer. Porque a gente sabe que no momento de luto tem que haver empatia, sim. Mas tem que haver o alerta. É necessário que a sociedade abra os olhos para ver para onde nós estamos caminhando. Um prejuízo gigantesco para a saúde pública no Brasil com a quantidade de acidentes de trânsito. Ou é consciência, ou a gente vai continuar vendo todos os dias, assistindo os jovens morrerem, vítimas da inconsequência e da irresponsabilidade no trânsito. É uma decisão sua, é uma escolha. Decisões decidem destinos. Ou você entende que ao sair numa moto, você tem que ser habilitado, você tem que ter um capacete, ou então você tem que estar pronto para deixar sua família em sofrimento e para perder a vida a qualquer momento. E agora, é necessário que a gente reflita muito sobre isso, que os pais conversem com os filhos, que haja educação no trânsito nas escolas, preventivo, que a gente passe a prevenir isso, para que a gente não venha todos os dias, todas as segundas-feiras, começar a semana com tanto luto. Eu vi um comentário que me chamou a atenção na reportagem que nós fizemos no nosso portal de notícias, lá de Barcarena, o portal Barcarena Online, e alguém disse assim: não dá tempo nem de terminar o luto de uma morte e já tem outras. Até quando? Enquanto não houver conscientização, vai daí para pior. E agora voltando aqui para Grande Belém, uma quadrilha especializada em roubo a veículos foi presa neste domingo. Trabalho eficiente da polícia, colocando fim aos crimes dessa turma que estava dando prejuízos na capital paraense. 3 homens foram presos em flagrante no final da manhã de domingo, dia 21, na travessa Lomas Valentinas, com a Avenida João Paulo II em Belém, no bairro do Marco. De acordo com as investigações da Polícia Civil, eles integram uma quadrilha especializada em furto de veículos. A ação ocorreu em parceria com o 2º Batalhão da Polícia Militar. Os homens estavam em um carro modelo HB20 prata quando foram presos. Eles não apresentaram resistência no momento da prisão e nem estavam armados. Ainda conforme a Polícia Civil, os suspeitos já têm passagem pela polícia. Um, inclusive, soma 7 ocorrências por roubo e furto. O veículo em que os homens estavam era alugado. A Polícia Civil fez uso de câmeras de monitoramento no entorno dos casos de furto registrados para concluir as investigações. Os agentes também monitoravam o uso dos cartões de créditos furtados de vítimas pelos criminosos para chegar à identidade deles. Um dos casos teria acontecido com um agente público. O objetivo da quadrilha era quebrar os veículos que eram previamente selecionados para tirar os pertences.
A Polícia Civil identificou que o carro usado nos crimes era sempre o mesmo. Após checagem, descobriram que o modelo foi alugado sem análise criminal. E agora, a polícia está em busca de outras vítimas desses criminosos para que a pena, para que os inquéritos, os procedimentos que venham a ser instaurados se agravem e piorem a situação desses criminosos. Se você foi vítima nesse entorno, se o modo operandi quebraram ali a janela do seu carro, roubaram um pertence, provavelmente você pode ter sido vítima dessa quadrilha e você deve comunicar à polícia. E olha, não esqueça que você pode participar da nossa programação jornalística pelo nosso WhatsApp 984-751094 e você também pode interagir conosco pelo nosso Instagram, @TVC Belém. A gente vai para o intervalo, é rapidinho, fica aí que eu volto já. Programa Em Resumo Notícias. Oferecimento. Grupo Sucesso. Dona Bronze Multimarcas. Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A. Arquitetura. Contatos 980420092. Agência Agora. Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos 986143949. Já estamos de volta, falei para você que era rápido e a gente está aqui junto com você trazendo informações da região metropolitana, sempre atualizando você e sempre direto ao ponto, sem enrolação. Mas olha, o sol está aí brilhando e o inverno parece que está oscilando, né? Uma hora temporal, chuva forte, passa e o sol volta a brilhar e quando o sol brilha, ele traz consigo economia, energia barata e renovável. Eu estou falando de energia solar. E você que tem a expectativa de ter a geração de energia solar aí no seu prédio, no seu condomínio, na sua casa, na sua residência, está na hora de você solicitar o seu orçamento para a Alfa Engenharia Solar. A Alfa Engenharia Solar tem uma equipe técnica especializada em projetos prediais, residenciais e com certeza tem um que atende à sua necessidade. Peça agora mesmo o seu orçamento e se você disser que ouviu essa publicidade aqui no programa Em Resumo Notícias, tem uma condição especial para você colocar o seu projeto para gerar energia limpa e barata. Alfa Engenharia Solar, eu assino embaixo. E olha, no final de semana o trânsito estava uma loucura e um carro desgovernado foi parar dentro do chafariz do hangar Centro de Convenções da Amazônia. Vamos ver. Na noite do último sábado, dia 20, o motorista de um carro particular perdeu o controle da direção e acabou causando um acidente no bairro do Marco, em Belém. O condutor foi parar com carro e tudo no lago próximo ao chafariz do hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O caso foi filmado e compartilhado nas redes sociais, onde é possível ver que o motorista ainda acelera o veículo na tentativa de tirá-lo do local. Mas é claro, sem sucesso. Em um dos vídeos, uma mulher responsável pela gravação ainda pede que o motorista baixe o vidro, mas o pedido não foi atendido. Não há informações sobre o que teria ocasionado o acidente e nem sobre o estado de saúde do condutor. Baixe o vidro! Baixe o vidro, amigo! Tá porra.
Mas olha o prejuízo, hein? Olha o prejuízo, olha o risco que esse motorista correu. E hoje está todo mundo aí com as câmeras. Hoje, infelizmente, em algumas situações, as pessoas até deixam de socorrer a vítima de um acidente para primeiro registrar, primeiro filmar. E hoje está todo mundo com o celular na mão e tudo que acontece rápido viraliza nas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso de um influencer, administrador de uma página de fofocas de Belém, que foi agredido dentro de uma lanchonete no centro da cidade. Levou um soco, ficou com um ferimento no rosto. Daqui a pouquinho a gente traz as informações sobre esse caso. Porque agora a gente vai lá para a Estação das Docas e um caso chamou a atenção. Um pescador que pescou, olha, uma lapa de filhote, meu irmão. Um filhote gigantesco, chamou a atenção de todo mundo ali mesmo, na escadinha, ali na região das docas, ali, Estação das Docas, ver o peso e olha o tamanho desse peixe. O que parecia ser algo inédito ocorreu em Belém na última semana. Frequentadores da escadinha da Estação das Docas registraram um momento em que um pescador conseguiu fisgar um peixe paraíba, popularmente chamado de filhote. O fato chamou a atenção de quem passava pelo local. Não há detalhes sobre quando exatamente a cena ocorreu e quem era o habilidoso pescador, identificado apenas como Baixinho. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o homem aparece manuseando a linha de pescar, enquanto estuda o momento certo de puxar a linha de dentro d'água. Filhote, filhotão. Que pescaria, hein, Baixinho? Olha o tamanho desse peixão, já imaginou? Uma caldeirada ou então frito com um açaí do lado, hein? Vai bem, hein? E olha, dentro de um shopping, um homem foi preso com 2 pistolas. Ele foi apreendido com 2 pistolas. Agora, o que ele estava querendo fazer com essas armas dentro do shopping, hein? Um homem armado com 2 pistolas foi detido na noite de sexta-feira, dia 19, dentro de um shopping localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. Seguranças e policiais renderam o suspeito no chão. Ele estava na posse de 2 armas e supostamente uma delas teria sido roubada de um policial, segundo informações preliminares da própria polícia. Ambas as armas de fogo e 2 motocicletas usadas no crime foram apreendidas. Em nota, o Boulevard Shopping disse que a abordagem policial não teve interferência na dinâmica do empreendimento. A Polícia Civil informou em nota que o suspeito já respondia pelo crime de roubo e que ele foi apresentado por policiais militares na seccional de São Brás, onde foi autuado por roubo majorado. Agora, eficiência, né? Eficiência da segurança do shopping e dos policiais que fizeram tudo isso sem causar alarme, sem causar pânico nos frequentadores do shopping. E olha, alarde foi o que passou aí a equipe que acompanhava um influencer que estava numa lanchonete e foi agredido por um homem no centro de Belém. Esse influencer que administra uma página conhecida de fofocas aqui em Belém. O administrador do perfil de fofoca paraense Babado dos Stories, Igor Rafael, apareceu machucado neste domingo, dia 21, e falou sobre a agressão que sofreu na madrugada em uma lanchonete no centro de Belém. Em vídeo pelo story do perfil, Igor relatou que viveu os piores momentos de sua vida, pois um homem começou a agredi-lo repentinamente. Ele seguiu contando que chegou a correr para a cozinha do estabelecimento para fugir das agressões, mas o homem foi atrás e continuou a bater na vítima. O agressor foi afastado por pessoas que estavam no local e ajudaram Igor. Gente, eu acabei de viver um dos piores momentos da minha vida.
da minha vida. Eu estava na Mac, agora há pouco, né, com os amigos, comendo, né, e do nada chegou um cara me agredindo, um cara desconhecido, me agrediu, me deu um soco e começou a, vamos dizer, a correr atrás de mim, né, e eu corri, aí eu invadi a Mac e fui para dentro da cozinha e ele continuou correndo atrás de mim. E até que ele chegou num local onde ele me cercou e eu não tive saída. Só que graças a Deus não aconteceu o pior, pegaram logo ele, né? E, gente, parece que eu fecho os olhos e vejo o cara vindo em cima de mim. E nas redes sociais, os internautas não perdoaram o administrador da página de fofocas. Vários dos comentários diziam que quem lida com fatos da vida alheia deve estar preparado para o revide. É óbvio que nós não concordamos de forma nenhuma com a violência, mas nas redes sociais os internautas não perdoaram o administrador da página de fofocas. Afinal de contas, são fatos da vida privada que muitas vezes são expostos nesses perfis. E aqui eu já falei sobre a gravidade do que é expor a vida alheia, a intimidade das pessoas. Nós vivemos há uns meses atrás a tragédia de uma jovem que tirou a própria vida depois de ser vítima de um perfil, de vários perfis de fofoca, depois de uma falsa notícia associando ela a um caso amoroso com o influenciador Whindersson Nunes. E essa jovem que já sofria de uma depressão acabou tirando a própria vida depois de ser vítima de pessoas que eu não chamo de influenciadores, são criminosos que fizeram isso com essa jovem e até agora ninguém ainda foi punido. Então essa história de mexer com a vida privada, mexer com a vida das pessoas, tem que tomar muito cuidado. O resultado está aí. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta trazendo outras informações para você aqui no Em Resumo Notícias. Fique ligado que é rapidinho e a gente já está de volta. Programa Em Resumo Notícias. Oferecimento. Grupo Sucesso. Dona Bronze Multimarcas. Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A. Arquitetura. Contatos 980420092. Agência Agora. Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos 986143949. Estamos de volta com o seu resumo diário de notícias aqui na TVC Belém, abraçando a Márcia Suzana, acompanhando o nosso programa lá na cidade Nova Sete. Obrigado pela audiência. Você interage com o nosso programa pelo nosso WhatsApp 98475-1094 e também pelo nosso Instagram, @TVC Belém. Daqui a pouquinho, lá em Marituba, um homem foi morto enquanto caminhava para um mercadinho, na saída de um mercadinho lá em Marituba. Daqui a pouquinho você acompanha essa informação aqui no programa. Mas olha, o Portal da Amazônia em Belém amanheceu cheio de lixo. Gente, que absurdo. O problema do lixo continua afetando o dia a dia da nossa capital paraense. O Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém, um dos cartões postais da capital paraense, amanheceu com a avenida tomada por latas de cerveja e sacolas. Nas filmagens registradas por um ciclista
é possível observar o lixo espalhado na rua e na calçada. De acordo com os moradores da região, a área frequentemente amanhece cheia de lixo quando ocorrem festas no local. No vídeo, diversos veículos estacionados estão tocando músicas altas. Além disso, quem reside próximo ao local reclama da poluição sonora. É importante destacar que a poluição sonora é considerada crime ambiental, sujeita a multa de R$10 mil, com a apreensão de instrumentos e equipamentos sonoros. Diante de qualquer infração a essa lei, o cidadão prejudicado pode e deve denunciar o crime à Polícia Militar pelo número 190. É aquela história, se de um lado falta mobilização do poder público para resolver os problemas do lixo na capital paraense, de um outro lado sobra inconsequência e responsabilidade da população que suja, que despeja o lixo de forma irregular, como é o exemplo desse local frequentado pelas famílias e que às vezes, quando tem esse tipo de festa, no outro dia amanhece desse jeito completamente sujo. É preciso consciência da população. Se de um lado o poder público tem que fazer a sua parte, a população também tem a obrigação de ter mais consciência no descarte do seu lixo, seja ele doméstico, seja ele num evento. Quem promove evento ali tem que prover a lixeira para que esse lixo seja descartado corretamente. E agora a gente vai lá para Marituba. Um homem foi morto enquanto saía de um mercadinho. Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo, dia 21, no bairro Beija-Flor, em Marituba, município pertencente à região metropolitana de Belém. O crime aconteceu na rua do Parque das Palmeiras. A vítima, identificada como Cleberson Felipe Borges, foi surpreendida pelos seus assassinos na saída de um mercadinho. Os criminosos chegaram rapidamente em um carro, um deles saiu e disparou 4 vezes a curta distância contra o homem, que morreu ainda no local. Segundo o 21º Batalhão da Polícia Militar, Cleberson tinha passagens pela polícia e estava sendo monitorado através da chamada tornozeleira eletrônica. Após o crime, foram os próprios moradores que chamaram a Polícia Militar, que ao chegar no local e constatar o óbito, acionaram a Polícia Científica, que realizou os primeiros procedimentos e reconheceu o corpo de Cleberson. No local, agentes da Polícia Militar informaram que equipes estão fazendo varreduras pelas proximidades, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil informou que solicitou as imagens da câmera de monitoramento do estabelecimento comercial onde o crime ocorreu para que possa prosseguir com a investigação do caso. É o cotidiano, a violência da nossa região metropolitana, infelizmente, é aquilo que eu costumo dizer aqui no programa. O envolvimento com o crime, infelizmente, é muito difícil sair ileso desse envolvimento, dessa vida, a chamada vida louca que muitos jovens dizem, e infelizmente para sair dessa vida é muito difícil. O jovem já tinha envolvimento, passagens pela polícia, era monitorado pela tornozeleira eletrônica e infelizmente agora não tem mais vida para tentar sair desse mundo da criminalidade. Pôs-se fim a mais uma vida e fica o exemplo de que esse envolvimento só tem 2 caminhos, ou é a cadeia ou é a sepultura. E por falar em sepultura, 2 criminosos, 2 homens morreram após uma tentativa de assalto no Parque dos Igarapés. 2 homens morreram durante uma intervenção policial que aconteceu no Parque dos Igarapés, no conjunto Satélite, no bairro do Coqueiro, em Belém. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos estariam envolvidos em uma tentativa de assalto ao clube de lazer. Outros 4 homens teriam conseguido fugir por uma área de mata no local. As informações iniciais dão conta que ao menos 6 homens estariam envolvidos na ação criminosa. Os funcionários do local acionaram a PM por volta de 18 horas e uma equipe do 24º Batalhão da Polícia Militar esteve no local onde ocorreu uma troca de tiros com os suspeitos.
Os 2 homens que foram baleados ainda chegaram a ser socorridos e levados de viatura para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Marambaia, mas não resistiram e evoluíram a óbito. O restante do grupo conseguiu fugir após correr para uma área de matagal. Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da seccional da Marambaia solicitaram perícias e vão ouvir testemunhas para auxiliar nas investigações da tentativa de assalto que terminou com a morte de 2 homens. E esse é o caminho, é um dos caminhos. Se não é a cadeia, infelizmente é a morte. E quisera os jovens tomassem, por exemplo, e saíssem logo dessa vida de criminalidade que me parece que tanto seduz a nossa juventude, infelizmente. Mas o programa de hoje está chegando ao final, agradecendo a sua audiência, o seu carinho, muito obrigado. Estamos começando mais uma semana de trabalho e é uma satisfação ter você comigo aí do outro lado. Para você que está assistindo pela primeira vez, obrigado. Fique com a gente, nós temos sempre um encontro aqui nesse horário na TVC Belém com o seu resumo de notícias, o Em Resumo Notícias aqui da TVC Belém. Receba um abraço do seu amigo Rafael Santos e até o próximo programa. Programa Em Resumo Notícias. Oferecimento. Grupo Sucesso. Dona Bronze Multimarcas. Avenida Francisco Vinagre, Praça da Matriz de Vila dos Cabanos. Estúdio A, Arquitetura. Contatos 980420092. Agência Agora. Marketing 5.0. Alfa Engenharia Solar. Deixe de pagar caro pela energia elétrica. Orçamentos 986143949.